Olá, este vídeo é uma continuação do vídeo 1 que nós falamos sobre OVNIs. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, que eu expliquei sobre OVNIs à luz da Bíblia. E hoje vamos continuar este assunto, que é um assunto que está bem na moda no momento. Cada vez mais nós ouvimos pessoas relatando que viram objetos voadores não identificados e muitos suspeitos. Há pessoas que dizem ter tido um contato com um extraterrestre. Por exemplo, em fevereiro de 2023, tivemos 2 semanas onde as mídias relataram vários casos de supostas naves extraterrestres visitando a Terra. A pergunta que não quer calar: estamos realmente diante de uma possível aparição de extraterrestre e contato com seres de outros planetas? Para os que me conhecem, sabem que eu não sou muito de rodeios, então já vou logo falando o que tem que se for falado, do que se trata. Vamos falar aqui de fevereiro de 2023. Nesse período, tivemos um incidente internacional entre China e Estados Unidos. No dia 4 de fevereiro de 2023, caças americanos abateram um objeto não identificado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Nesse período, a mídia aproveitou o incidente e outros mais que teve nesse período e para dar aquele furo jornalístico de possíveis ETs aparecendo no céu do mundo. Mas, passado alguns dias apenas, o governo chinês ele pediu desculpas ao governo americano, se explicando que aquilo não era um balão espião, e sim um balão meteorológico que havia se desviado do curso original e que havia invadido o espaço aéreo dos Estados Unidos. Só que na mesma semana, a China também relatou um objeto não identificado em seu espaço aéreo, só para dizer que os americanos também estavam espionando a China, como forma de retaliação. E outros objetos voadores não identificados foram vistos em outras partes do mundo. Bom, resumindo, todos esses fatos não passaram de objetos feitos por países com o objetivo de espionagem ou realmente era um balão que se desviou do curso natural. Digamos que os líderes mundial, a serviço da nova ordem mundial, montaram todo esse circo para que o mundo, para assim, fazer uma aceitação futura de uma futura aparição extraterrestres. Entenderam que estamos tratando de um real acidente, um real, assim, um acidente diplomático ou algo planejado para ir trabalhando a mente das pessoas. É lógico que, apesar da mídia valorizar muito o assunto das naves espaciais vindas de outros mundos, pense um pouco, jamais os Estados Unidos iriam abater, por exemplo, destruir uma nave extraterrestre. O dia que realmente eles desconfiarem de que algo, ou mesmo uma tecnologia de ponta, eles não vão destruir, eles vão capturar o objeto e não destruí-lo para poderem o quê? Estudá-lo. Imagine se fosse uma nave extraterrestre de verdade, viajou pelo espaço, chegando aqui na Terra. Seria destruída por um caça que é limitado à atmosfera? E se uma nave extraterrestre chegasse de verdade, ela seria recebida com bala seria recebida para ser destruída com mísseis. O dia que um verdadeiro extraterrestre aparecer, lembrando que isso é impossível no primeiro vídeo, será recebido como objeto de estudo. Qual país não ia querer ter uma tecnologia de uma nave que vá além da atmosfera, que viaje pelo espaço, de uma invasão, né? Imaginasse uma invasão alienígena, de que logo, logo esses seres manterão contato conosco? É muita tecnologia para ser abatida. O problema entre Estados Unidos e China havia sido resolvido, mas a mídia já tinha criado as suas narrativas e deram pouca importância para o assunto depois de resolvido. Quais as narrativas que a mídia gosta? De que nós corremos o risco de uma invasão alienígena. A dúvida é se eles vêm em paz ou não. Essa é a nossa mídia. 90%, por exemplo, do que se fala na mídia, para você é matéria tendenciosa. A mídia prepara a população para que esta aceite os que os globalistas querem. Ou seja,
Eles preparam as populações para acreditarem em seus enganos e as pessoas aceitarem as diretrizes que eles determinarem para a nossa vida. A mídia centralizada tem a função de imbecilizar. Isso ficou bem claro no lockdown, por exemplo. Bom, deixa eu jogar um balde de água fria em quem acreditava em extraterrestre. Esta série de eventos que tivemos em fevereiro, as aparições posteriores, esporádicas que ocorrem sempre, que costumamos ter, não passam de narrativas de pessoas poderosas para desviar o foco daquilo que eles estão fazendo com a política mundial. Nós estamos perdendo a liberdade, vocês sabiam? E o foco é desviado para ETs, para muitos outros assuntos. Aparições extraterrestres, elas são criadas para prepararem as massas para o grande engano final. Também são usadas para desacreditar na palavra de Deus, afastam os cristãos da verdade, são usadas para confirmarem as teorias dos ateus, dos gnósticos e outros mais que eles estão certos de que a Bíblia está errada. Eles estão certos e a Bíblia, a palavra de Deus, está errada. Por exemplo, uma aparição extraterrestre poderia confirmar que a origem da vida veio do espaço e que da criação, conforme está lá relatado em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, não é verdade. Então, antes de nós comentarmos o porquê que a nova ordem mundial quer criar essas narrativas, afirmo que a maioria das aparições de OVNIs são falsas. Sabiam que 95% do que as pessoas relatam terem vistas como algo não natural são, na verdade, balões meteorológicos, satélites que estão sendo lançados, aqueles pequenos dirigíveis, foguetes que estão sendo lançados, luzes de aviões na aterrissagem de aviões, drones, muito comum drone hoje em dia, é muito usado e engana bastante. Então, boa parte de capturas de imagem feitas por pessoas comuns descobriram serem falsas, ou foram montagens também. O objeto não passava de um drone, de um balão meteorológico, até mesmo aqueles balões que são proibidos aí, que se soltam bastante. A maioria dos vídeos não passa de uma farsa barata. Porém, concordo, nem tudo é farsa simples. Algumas farsas bem tecnológicas, grupos interessados em promover o engano, por exemplo. E quando eles montam seus cenários, a mídia reforça no mundo todo essas narrativas, sejam declaradas ou não, como uma invasão alienígena. Assim, eu tenho eu a dizer a todas essas pessoas que estão de comum acordo com os demônios. Sim, demônios. Anjos que escolheram estar ao lado de Satanás. Eles também trabalham para enganarem, em associação com esses líderes mundiais. E eles têm poderes de criarem ilusões. Se uma pessoa que você conhece disser que ter a certeza de ter conversado com um ET, por exemplo, talvez essa pessoa esteja certa. Só que esse ET era um demônio, um anjo caído. Se nós pegarmos o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vou colocar aqui na tela, compartilhar a tela. Está escrito, ora lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso mesmo que nós lemos, ensino de demônios. Os demônios enganam. Eles podem sair da dimensão que eles estão e se tornarem visíveis a nós, seres humanos. Fazemos muito disso nas sessões espíritas, eles fazem muito disso. Por exemplo, as pessoas consultam um parente falecido, na verdade, é o demônio que está ali e quem sabe dos detalhes da vida daquela pessoa que morreu. E por isso que ele fala de coisas que somente o parente, o falecido, sabiam. Bom, mas esse é outro assunto. Eu até lembro que eu li um livro certa vez de uma pessoa que tinha feito um pacto com o diabo e ela conversava com os demônios. E a esposa dela não sabia, dessa pessoa não sabia.
E ela era espírita, e ele ia na sessão espírita com a esposa, que a esposa queria conversar com um parente que havia morrido, e a esposa via o parente. Só que ele, como tinha pacto com o demônio, essa pessoa conseguia ver o demônio. Só que ela não falava nada, deixa a esposa acreditar, ela era bom para ela, né? Então, assim, o que servir para enganar, eles vão usar, inclusive simular o aparecimento de naves espaciais, de conversarem com pessoas simulando que são ETs. São, entre aspas, são ETs, né? São anjos, não são desse planeta, para confirmarem o grande engano final, a marca da besta, que vai unir a direita com a esquerda. Isso mesmo que você ouvir. Infelizmente, o grande engano final, que é a marca da besta, ele vai unir a direita com a esquerda. Quando Moisés apresentou-se diante de Faraó e dizia que representava o Deus de Israel, em determinado momento, e para provar a veracidade em suas palavras, ele pegou a sua vara, colocou-a no chão e essa se transformou numa cobra real. Faraó ficou espantado, mas logo em seguida os magos do Faraó fizeram o mesmo. Só que aquela serpente dos magos, ela não era uma serpente de verdade, era uma ilusão de ótica. Isso está lá relatado no livro de Êxodo. Vamos ler? Vou compartilhar novamente a tela. Aqui. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim com o Senhor. Ordenara e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornando-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo capítulo 7, do versículo 10 ao 12. Leia lá, você também. O que eu quero dizer com isso? É que os demônios, naquela época, eles já tinham capacidade de fazer esses supostos milagres, ilusão de ótica, para enganar. Imagine agora como eles estão mais experientes. O que eles puderem fazer em termos de sinais, miraculosos para enganar, eles vão fazer. A Bíblia confirma isso. Vamos ler mais um texto aqui. Vou compartilhar a tela novamente. Apocalipse 13, versículo 13. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1 que nós lemos. Também opera sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Até fogo faz. Agora sim, Apocalipse 13, 13. Os objetivos são bem claros do inimigo: enganar. Esses milagres são para enganar as pessoas comuns e tentar enganar os cristãos, os que conhecem pouco da palavra de Deus, aqueles que conhecem pouco. Há um conflito cósmico entre Deus e Satanás e os respectivos anjos de cada um. Os anjos bons e os anjos que se tornaram demônios. Só recapitulando, vida em outros planetas existem sim, mas são seres criados e estão muito, muito longe da nossa galáxia. Esses seres criados por Deus, eles não sabemos como são, como eles vivem, se eles são, como que eles estão, mas a certeza que nós temos é que eles não são anjos. Eles foram criados perfeitos, eles são revestidos da imortalidade, como Adão e Eva foram no começo. Não existe morte para eles, não tem como eles morrerem, e jamais esses seres viriam à Terra. Eu expliquei esse assunto lá no primeiro vídeo, assiste lá no meu canal esse primeiro vídeo. Aqui na Terra somente estão presentes os anjos bons ou os anjos maus que se tornaram demônios. Preciso falar de que existe um grupo de pessoas muito poderosas ainda, que querem o controle do mundo. Para eles alcançarem esse poder global, não é fácil. Iniciaram esse planejamento do controle global por volta de 1776.
E atualmente o processo está bem acelerado, principalmente com a pandemia. Os governantes, juntamente com as respectivas populações, precisam entregar suas soberanias e sua liberdade a eles. Isso não é fácil. Para que isso ocorra, é preciso que ocorra uma série de eventos. E a maior parte desses eventos inclui caos, medo, insegurança, ameaças, catástrofes. Entenderam? Quanto a população vive na prosperidade, na segurança, a maioria não aceita mudança. As pessoas não abrem mão da liberdade quando tudo está bem. Quando a situação está boa, não gera nas pessoas a necessidade de mudanças. Os poderosos, eles querem restringir a nossa liberdade, querem controlar a tudo e a todos. Praticamente é um controle global. Como que um pequeno, agora eu pergunto, como que um pequeno número de pessoas pode controlar bilhões de seres humanos? Simples. Pensa na China. Eles já estão lá, perderam a liberdade. No lockdown, por exemplo, assistimos a absurdos que ocorreram na China, lá no governo ditador. O que, que ele fez com as pessoas de trancarem, né, literalmente trancarem as pessoas com prego e martelo, madeira, fechando as portas lá na China. As pessoas não puderam nem sair para comprar, né? Elas perderam totalmente a liberdade, o pouco que tinham. E eles dizem a nós, né, ou nós entregamos o controle das nossas vidas, a nossa liberdade a eles, ou o planeta vai ser destruído pela poluição, pela falta de recursos naturais, cria-se as falsas narrativas do ecossistema, cria-se a pandemia, eles criaram, ou eles controlam a saúde mundial, ou milhões serão atingidos pela doença. Então, o controle sanitário da pandemia passou por cima das soberanias nacionais, um poder controlando os governos. Eles ditam as regras e dizem o que cada um de nós deve fazer. A guerra na Rússia, por exemplo, invadindo a soberania da Ucrânia, ameaças de guerra nuclear. Em outras palavras, nos é passada a ideia de que precisamos de um poder acima dos governos dos países para impedirem as guerras. Ou os terremotos na Turquia, o terremoto na Turquia, na Síria, a ajuda humanitária que teve, uma ajuda humanitária internacional, que seria melhor se nós tivéssemos um órgão com mais poder, preparado para desastres, catástrofes, órgãos de ajuda humanitária. É ótimo, concordo. Só que eles usam essas coisas boas ou as catástrofes para dizer que nós precisamos abrir mão da nossa liberdade, sendo que, na verdade, não precisamos abrir mão. Temos a Cruz Vermelha, temos a ADRA, e eles agem, atuam sem mexer com a nossa liberdade. Muito do que se cria é a necessidade e o desejo de termos um poder controlando a tudo e a todos, para perdermos a nossa liberdade em troca de paz e segurança. E além de tudo isso, por que também não criar narrativas da invasão de extraterrestre? Para criar um medo de uma iminente destruição do planeta por extraterrestres. E eles vão usar isso, sim, não só apenas no começo, mas assim, vamos usar isso. E quando esses supostos demônios começarem a serem vistos, eles virão como amigos para confirmarem a necessidade de um governo único, do domínio deles, e reforçarem o grande engano final. Esse engano final, repito, ele vai vir antes dos OVNIs, ele não depende dos OVNIs, mas ele vai vir junto, e esse engano já existe, mas eles irão reforçar e criar leis obrigando todos a seguirem, ou então serão proibidos de comprar e vender. Sempre terá alguém de direita mais esclarecido, que ainda vai ter dúvida se deve seguir ou não essas diretrizes da primeira besta do Apocalipse. Mas os demônios, os chamados de extraterrestres, eles vão confirmar e dirão, eles vão vir do espaço e dirão, não, isso sim é mesmo, é isso mesmo. Podem aceitar esta marca. Repito, para ficar bem gravado, esse engano ele vai unir direita e esquerda, ricos e pobres, conservadores e radicais, revolucionários. Todos aceitarão o grande engano final. Resumindo, por mais absurdas que forem as leis que eles criarem diante do caos da insegurança que estaremos passando, nós iremos aceitá-la,
Como aceitamos o lockdown e as vacinas e tantas outras coisas sem questionar. Nós veremos nesses ditadores proteção. Imagine, olharemos para os ditadores e veremos proteção ambiental, veremos paz, veremos segurança econômica, segurança epidemiológica, aceitaremos pagar mais impostos por essa segurança, por esse conforto, abriremos mão da nossa liberdade e os países abrirão mão da sua soberania. Eles vão criar o caos, entendam isso, eles criam o caos. Esse caos não é algo natural, e sim criado pela nova ordem mundial. Eles causam o caos no mundo e se apresentam como solucionadores. Lembram da lei de Hengel? Né? Claramente aplicada neste caso. Temos um texto desse livro que quero ler com vocês. Esse livro aqui, para que você possa o grande conflito. Se você acha que entende do que vai acontecer no final de Nova Ordem Mundial e não leu esse livro, você tem apenas partes das peças do quebra-cabeça. Esse livro aqui tem várias peças do quebra-cabeça importantíssimas. Se você quer entender sobre fim do mundo, Nova Ordem Mundial, você precisa pegar as peças do quebra-cabeça que estão aqui neste livro. Aqui, Satanás também opera por meio dos elementos. A fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Grande Conflito, página 589. O que acontece? Deixa eu interromper. Aqui, eles criam as leis e todos devem seguir para o suposto bem da humanidade. E nesse suposto bem da humanidade é que entra o grande engano final, que até a direita vai aceitar. Entenderam? Satanás hoje ele está estudando a natureza e ele tem o poder de criar catástrofes. É isso que está dizendo aqui. E ele vai usar esse poder de criar catástrofes que vão parecer natural para criar o caos, para piorar o caos no mundo, caos econômico e outros problemas mais que eles vão trazer. Quero ainda terminar lendo o trecho de 2 livros. Eu não tenho esse livro aqui, mas eu tenho o comentário. Está aqui. O engano do pecado. O engano do pecado atingirá seu apogeu na época em que Cristo começou seu ministério. Todos os meios para depravar a alma dos homens havia sido posto em operação. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens, o corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais, levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal que se achavam possessos. Página 180, Verdade sobre os Anjos. Outro texto também que eu quero ler com vocês. Satanás e seus anjos aparecerão na terra como homens e se misturarão com aqueles dos quais a palavra de Deus diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está aqui nesse manuscrito, página 346, mas também está escrito no livro Verdade sobre os Anjos e no Grande Conflito. Mais um trecho aqui do Grande Conflito. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para o nosso mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. O Grande Conflito, página 552 e 560.
Que fique bem, deixa eu só que fique bem claro, se alguém viu um ET, um disco voador, uma nave extraterrestre, você conversou, alguém falou que foi abduzido, na verdade, se esse alguém viu, foi um demônio. Ele falou com um demônio. Assim como as pessoas numa sessão espírita pensam que estão falando com seus parentes mortos, elas não estão falando com parentes falecidos, e sim, na verdade, estão falando com demônios. Existem shows de luzes holográficas, de drones, por exemplo, na China, que parecem bem reais. Isso já é tecnologia. Só que essa tecnologia, ela pode ser usada para shows ou também para enganar. Se pesquisar na internet, você poderá ver cada show espetacular que a China já fez, que eles fazem lá nos dias de comemoração deles. Então não está difícil de enganar os que não conhecem a palavra de Deus. Não importa se você é de direita ou de esquerda, se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser enganado pela marca da besta. A maioria, diante do grande engano, ficarão do lado da grande Babilônia e da grande igreja. Só mais um minutinho, quero fazer um último comentário antes de terminar. Tem um texto bíblico em Ezequiel 1:5, do versículo 5 ao versículo 8, para dizer que algumas pessoas dizem, usando esse texto, de que o profeta Ezequiel viu discos voadores. Isso é uma tremenda aberração teológica. É só você estudar um pouquinho e perceber que Ezequiel, ele teve uma visão do trono de Deus. Não tem nada a ver com o planeta Terra, com o disco voador, com o nosso espaço. Ele teve uma visão lá do terceiro céu, da habitação de Deus. Né? Só porque ele viu rodas, não tem nada a ver com disco voadores. Se um teólogo disser que este texto fala de disco voador, na verdade ele não é teólogo, mas um lobo satanista. Não caia nessas heresias que tentam pegar da Bíblia e falar sobre discos voadores. Não é verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, deixa seu like aí, você me ajuda bastante quando você dá seu like. O YouTube interpreta como que é um vídeo bom e ele propaga, prospecta mais ainda esse vídeo, mas eu dependo que você deixe o seu like e faça um comentário. Obrigado mais uma vez e um abraço para todos.